Olá, para quem está assistindo essa live gravada, o tema é como superar uma pessoa. Eu vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Boa noite, boa noite. Deixa eu botar aqui o conteúdo. Márcia, Raquel, Marcela, Grace, Helena, Natália, Insta da Gal, Wagner, Cleide, Marley, Ana Paula. Sejam bem-vindos na live dessa... Hoje é quinta, né? Quinta-feira. Iremos falar sobre esse tema, como superar uma pessoa. Talvez uma das coisas mais difíceis, hoje eu coloquei num stories meu, né? Talvez uma das maiores dificuldades do ser humano. E não somente de relações recentes. Muitas vezes a gente não superou, de fato, não se desvencilhou por completo, de fato, de um parceiro muito antigo. E isso causa, de forma muito inconsciente, uma indisponibilidade para que eu viva uma relação futura, né? Porque para alguém novo chegar, é imprescindível que haja espaço para essa pessoa. E um coração ainda preenchido de alguma forma por dilemas mais mal resolvidos emocionais, de relações anteriores, de lutos não vivenciados. Tudo isso deixa meu coração carregado. É claro que isso é muito inconsciente, né? Não passa pela periferia dos nossos pensamentos. Então, hoje eu vou abordar os princípios que eu considero a base para você superar alguém. Então, essa live é para quem está diante de um término, seja ele recente ou não, para quem terminou até faz tempo, mas de repente percebe que, nossa, desde então nunca firmei mais um relacionamento profundo. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa que estava assim, tinha se divorciado há 5 anos atrás. Só que desde então, Cauê, que estranho, ninguém mais chegou. Só chegaram pessoas, sabe, indisponíveis. Por que será? E antes a vida amorosa dessa pessoa super fluía. Ali ficou nítido, a gente identificou nitidamente que ela não tinha superado aquele término. Por mais que hoje aquele ex-parceiro não ficasse vindo na mente dela, no fluxo de pensamentos dela, era algo que estava para ela no passado. Só que a nível inconsciente estava mais presente do que se imaginava. Então é sobre isso que nós iremos falar. Ok, meus queridos. Deixa eu só posicionar uma coisa aqui. Ok. Quando a gente vai falar de superar um término, superar uma pessoa, tem 2 aspectos que são extremamente importantes, tá? Um deles, fortalecer a minha mente, a minha mentalidade. E o outro é trabalhar o meu mundo emocional. Com esses 2 elementos, você consegue sim superar uma pessoa. Então eu vou começar falando de um desses elementos, tá? Que é trabalhar o meu mundo emocional. E para isso a gente precisa falar dessa palavrinha que a gente foge tanto, que é um tabu, que temos dilemas e que a grande verdade a gente não a vive, que é o luto. Nós temos muitos desafios com um luto, com partidas, com perdas, com desapegar.
E eu vou explicar, esse luto, gente, ele tem inclusive estágios a serem atravessados. E tu só realmente te desprende, te desvincula de alguém e de fato supera essa pessoa quando tu atravessa todos os 7 estágios. A maior parte das pessoas fica derrapando nos 3 primeiros. Fica tropeçando, vai e volta, 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 vai e volta e não avança. Por isso não se desprende. Aí o que normalmente acontece? Eu vou precisar de muito tempo, tempo do relógio mesmo, para eu esquecer essa pessoa. 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Algo que poderia ser atravessado de forma muito mais rápida. Se eu tivesse me entregue, me exposto ao luto e vivenciado ele como a vida nos pede. Beta, boa noite. Ok, vamos lá? O que vocês acham que é o luto? Quero ouvir vocês antes. O que é o luto? Como tu vê o luto? O que é pra ti viver o luto? Escreve aí. A gente pode começar primeiro desmistificando o que não é o luto. Porque o desafio já começa aí. A gente nem sabe o que é isso. Boa parte das pessoas não sabem o que é isso porque é meio que um tabu. Assim como sexo é um tabu. Luto é um tabu. A humanidade tem vários tabus. E os tabus fazem com que a gente se distancie, não mergulhe, não aprofunde, não queira compreender, não entenda. Porque a humanidade tem muitos julgamentos. A nossa sociedade tem muitos julgamentos para emoções desconfortáveis como tristeza, medo e raiva, né? São as 3 emoções desconfortáveis. Sobretudo a tristeza. Para nós é feio quando alguém está triste, tem algo errado, não era para estar acontecendo. Relacionamento abusivo e dependência emocional. Entra nesse luto? Sim, todo término, tudo que tu encerrar na tua vida pede um momento de luto, tu sabia? Uma partida de um trabalho, um ente querido, claro, aí os casos mais clássicos, né? Alguém faleceu, o término de uma relação, uma amizade que de repente rola uma ruptura ali. O luto, gente, é uma necessidade fisiológica. O nosso corpo precisa se readaptar, o nosso sistema, mente, inconsciente, emocional, precisa se reorganizar, se reconfigurar em um novo formato que agora não existe mais uma fonte de nutrição de amor que antes existia. Imagina que para a vida que tu tem agora, tu tem toda uma configuração mental / emocional para lidar com elas. Tu tá indo sempre naquele trabalho, tu tem um vínculo emocional, uma estrutura ali com a tua família, tudo isso está super operando e teu sistema se adaptou para isso. Quando algo muda, quando alguém sai, quando o emprego, quando deixa o emprego, ou, né, estamos falando aqui mais de relacionamento amoroso, sai, o teu sistema precisa se reconfigurar. Ele precisa se adaptar a uma nova realidade. E isso leva tempo. Vejo o luto como um processo de descanso, integração emocional daquela perda e morte. É por aí. Beta. Tá? Então vou falar... Carla Brenner, boa noite. Vou falar desses 7 estágios do luto, tá? Primeiro eu vou falar deles... Não, vou fazer um suspense, né? Vou falar um a um. Qual é o primeiro estágio do luto? Negação, tá? Esse é o mecanismo de defesa do nosso ego mais atuante. Diante de qualquer notícia impactante, pode ter certeza que esse mecanismo vai estar presente, que é a negação, tá? Por vezes, se a gente está tão viciado na resistência e na negação, não precisa nem ser uma notícia tão impactante. Qualquer notícia eu nego. Já viram pessoas que estão sempre na negação? Na resistência? E muitas vezes, por que elas... Se tu tenta ajudar uma pessoa que está na negação, tu não consegue porque ela nega, inclusive, o fato dela estar na negação. Tá? Mas esse seria um nível mais acentuado. Vamos dizer assim, a via de regra, diante de apelo, de repente alguém chega de forma, né, inesperada, ou eventualmente a gente até fareja que, nossa, as coisas não estão indo muito bem e tal, mas ainda assim é sempre meio que uma surpresa, né? Pode ter certeza que o teu ego, como uma forma de te preservar, ele abafa
essa informação que chega para ti. E aí, o que tu faz? O que tu faz mentalmente? Não, só um pouquinho, vamos conversar. Não, tu cria ali uma mini esperança, meio relâmpago, de que não, a gente vai só conversar, vamos ajustar alguma coisa, isso aqui, sabe? Pra ti, tu não cai a ficha. Você pega pessoas que faleceram mesmo, é muito comum. Eu vi isso com meu pai, assim. No outro dia eu tenho a sensação, não, isso aqui não é real, ele vai entrar aqui amanhã, sabe? Não, já vai voltar, a coisa vai... Certo? Negação, tá? Claro, normalmente esse tende a durar pouco. Depois da negação, a gente entra na raiva ou culpa, tá? O que seria a raiva? A raiva é, né, uma emoção que brota dentro de mim, que normalmente está direcionada para o mundo externo. Ou seja, se eu estou falando de uma outra pessoa, ela está sendo projetada no outro. Então eu vou culpá-lo por algo. Sentir raiva dele, por que ele está fazendo isso, por que ela está fazendo isso. Isso é errado, não era para assim, isso é injusto. Vou criar toda uma narrativa que vai subir essa emoção da raiva. Tá? Ou a culpa é o inverso, né? A raiva é algo que a gente projeta para fora, a culpa nesse sentido que eu quero trazer para vocês aqui é algo que eu projeto em mim mesmo. Eu acho que, nossa, eu fiz tudo errado, eu falhei, eu poderia ter feito diferente, aqui, né? Se eu tivesse não sei o que, aí eu vou para esse lugar de autopunição. Ok? Então vamos de novo. Raiva. Depois da raiva, que aí começa a cair a ficha, tá? Tu começa assim, cara, acho que isso aqui acabou mesmo. Nossa. Só que aí depois que tu entende que acabou, é um mecanismo do teu ego. Vamos encontrar os culpados. Aí tu vai cair, normalmente a gente faz isso de forma exagerada. Ou tu vai culpar demais o parceiro, ou tu vai culpar demais a ti. No parceiro tu vai sentir raiva dele. Claro que tu pode sentir raiva de ti também, tá? Porque essa autopunição tem esse ingrediente da raiva. E aí tu fica nisso. Que não é o luto. Quer dizer, de certa forma são os estágios, tá? Depois, o terceiro vem a barganha. O que é a barganha? É uma construção mental que tu fica... Sabe aquela coisa que tu depois passa um tempo assim, tudo que tu queria era só um dia normal com aquela pessoa, que vocês, nossa, que ela chegasse aqui agora e a gente assistisse um Netflix e não sei o quê... Sabe? E aí tu fica fazendo umas negociações internas. Não, eu vou conversar com ela, aí eu vou dizer que com ele, com ela, que eu vou mudar. E aí a coisa, sabe? Tu fica numa elucubração mental ali, numa fantasia mental, barganhando, negociando, achando que tu vai encontrar uma solução só com a tua mente. E muitas pessoas gastam um puta tempo com isso, tá? E isso faz o quê? Tu não te deparar com a realidade. É bem isso, colocou a Ariana. Então fica aqui. Ok? Aí chega, gente, ó. Lembra que eu falei que são 7 estágios? Então eu falei dos 3 primeiros e aqui no ponto, bem no meio, tá? Imagina que bem no meio dos estágios, né? O quarto fica bem no centro, né? Tem 3 antes e 3 depois. Esse aqui é o estágio determinante. É o que vai... Ou tu vira a chave aqui para vivenciar esse luto, né? Superar essa pessoa e seguir em frente, ou tu vai ficar voltando para os demais estágios, que é a tristeza. A tristeza, a dor da partida, de ter perdido, né? A sensação, né? De ter perdido algo. E é aqui que a gente foge. Aí normalmente a gente, quando começa a botar o pezinho na tristeza e na dor, a gente quando vê volta lá para a negação. Não, mas não pode ser, cara. Não, mas estava tudo tão bem, né? Ou volta lá para a raiva e assim, como ele pôde? Como ela pôde? Que injusto. Ou se é uma traição ainda, ele é um não sei o quê. Ou ela não sei o que lá. Aí volta para a barganha. Aí fica na construção mental. Para não entrar em contato com a dor da tristeza. Tudo, esses 3 primeiros estágios, quando a gente chegaria no estágio da tristeza e fica voltando para eles, é tudo fuga pro luto. Isso acontece de forma muito automatizada, tá? Porque dentro de ti tem o teu ego. E o teu ego é um aspecto do teu ser que está sempre buscando 2 coisas. Prazer e fugir da dor. Prazer e fugir da dor. Tá? Uma das partes dele, tá? Bem a parte mais reptiliana. Prazer
fugir da dor. Prazer e fugir da dor. Né? E a tristeza é extremamente desconfortável. A dor da partida de alguém, sobretudo se é alguém que eu amo, dói. E a gente não quer sentir essa dor. É meio que o ego faz essa jogada de eu voltar lá para é mais fácil eu sentir raiva daquela pessoa, ou negar, ou ficar na fantasia mental, do que deitar na cama e ficar ali uma noite inteira com uma faca cravada no peito. Mas na tristeza todos esses outros sentimentos não estarão também? Claro, né, gente? A gente está tentando aqui, eu estou tentando trazer uma explicação lógica, linear, para explicar algo que não é lógico e linear, que é a mente humana. A mente humana ela é subjetiva, tá? Mas ainda assim, através de muita observação, no universo terapêutico se observou esses estágios. Não é que eles vão acontecer exatamente nessa ordem, entende? Mas de uma forma geral, essa é uma visão que te ajuda muito. Tá? E a ideia é, o luto bem vivido é aquele que quando chega a tristeza, tu te expõe a ela. Aquela dor que parece que vai te atravessar, pois via de regra, quando tu te expõe à tristeza, à morte, a Beta foi que falou, acho, da morte, né? Porque quando alguém vai embora, imagina, morrem duas coisas. Morre essa pessoa, no sentido de ela não existirá mais para mim, né, na minha convivência, e morre a parte minha, a versão minha que se relacionava com ela. Então a gente precisa se desprender de algo e ali vai existir apego. Em seguida eu vou falar do apego. Vai existir apego, eu não quero soltar aquela pessoa porque a minha mente tem boas memórias dela. Eu não quero soltar aquela versão minha porque aquela versão minha experimentou vários momentos de carinho, de troca, de amor, de prazer. Entende? Então é difícil. Mas é o único caminho. E aqui, gente, quando a gente está falando da tristeza, esse momento é um momento perfeito para a gente fazer um trabalho emocional. Aqui é um momento onde a maioria das pessoas busca ajuda, busca terapia. Entende? Por quê? Primeiro que a gente vai ter muita dificuldade de lidar com isso. Dependendo do nível de importância que aquela pessoa tem na nossa vida, por a gente estar com todo abalado emocionalmente, e a razão vai ficando, né, prejudicada, a ponderação, é muito comum a gente, né, buscar uma ajuda externa de alguém que está no seu centro para poder me auxiliar. E eu, como mentor e terapeuta, concordo que uma parte minha vai dizer assim, ó, adoro, bota muito entre aspas isso, tá? Pegar alguém que está acessando o profundo da dor. Porque ali as questões emocionais estão borbulhando, estão muito na superfície e num momento muito bom para serem resolvidas e liberadas. Porque, via de regra, diante de um término, tu vai ser engatilhado emocionalmente em vários aspectos. As feridas emocionais que se originam lá na nossa infância, feridas da rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça, tá? Todos nós carregamos essas 5 feridas emocionais em diferentes níveis, tá? Alguma delas ou mais de uma nos pega mais de jeito. Eu, por exemplo, tenho muito forte a da rejeição e a da traição, tá? Outras pessoas vão ter outras feridas. Pode ter certeza que no movimento dessa pessoa embora da tua vida, tu vai, acessar uma dor de rejeição que não começou ali. Esse é o grande ponto. Ou uma dor de abandono que não é a primeira vez que tu experimenta na tua vida, tá? E via de regra, as outras vezes que tu experimentou lá atrás, tu não fez uma autorregulação emocional apropriada, tu não elaborou, tu não dissolveu ela, então ela tá lá como, né? Por isso que é uma ideia de um gatilho, ela tá com uma coisa não muito bem resolvida, por isso o nome ferida, né? O que quer dizer uma ferida? Ferida é algo que tá aberto, não é cicatriz, é ferida. Então tem um machucado que me feriu e aqui ficou um ferimento. Que ok, quando eu de repente com aquela pessoa, enquanto eu estou junto com ela, a gente está lá na troca, vivendo um amor, Netflix, não sei o que, isso não... Eu não entro em contato com ela. Mas de repente essa pessoa olha para o lado, toca bem aqui. Então, de novo, quando a gente está acessando essa dor do término, entra em contato com essa tristeza, tá? Porque a tristeza é essa emoção que nos tira energia, né? Que nos coloca mais para dentro. A alegria é uma coisa que nos coloca para fora. A gente quer expandir.
A tristeza nos coloca para dentro. Então, quando a gente vai para dentro, a gente começa a acessar um conteúdo interior nosso. A gente tende a buscar, né? Quando a gente está triste, o que a gente faz? A gente tenta se recolher do mundo, né? A gente não vai para a rua. Não, a gente se recolhe em casa, no sofá, aquele dia de chuva e não sei o quê. Só que nesse movimento, tu começa a entrar em contato com todas essas feridas. E por isso que bagunça tanto. Quanto mais feridas tu tiver, mais difícil vai ser viver esse luto. Porque não é mais só a tristeza, a dor dessa separação. É todo um conteúdo mal resolvido do meu passado que eu carrego inconscientemente que engatilhou agora, foi despertado dentro de mim. E tá aqui, ó. Muitas vezes é enlouquecedor isso. Por isso que entrar com técnicas, com autoconhecimento para ir limpando essas feridas que, de novo, estão na superfície. É um dos melhores momentos para liberar, tá ali, ó, perceptível, não tem que fazer um processo investigativo muito complexo, que é o que a gente faz, né, no mundo terapêutico. Tá ali, é muito mais fácil para soltar. Quanto mais tu purifica o teu coração dessas feridas emocionais, mais tu abre espaço para sentir só a tristeza. A tristeza por si só já vai doer bastante, mas se tu bota um monte de feridas, aí tu cai em burradas, né? De sair procurando a outra pessoa, de se humilhar, de aceitar migalhas, de sofrer, sabe? Aí tu tem pessoas que têm dificuldade de trabalhar, sabe? Perdem a fome, tem insônia e tudo mais. Pode ter certeza que tem muitas feridas atuando aí. Muitas feridas, porque todos nós fomos feridos em maior e menor grau. Todos nós fomos traumatizados lá na infância. E via de regra, hoje o autoconhecimento é uma novidade. A maioria das pessoas não fez esse trabalho interno. Então isso surge. E olhar para isso de novo. Primeiro, tu vai soltar cargas do passado para viver só o real, só o que está acontecendo agora, que é a dor dessa pessoa ter ido embora. E 2, tu vai fazer bom uso dessa oportunidade. Porque se tu não fizer isso, que a maioria das pessoas não fazem, né? Não vivem o luto, ficam lá na raiva, culpa, negação, na barganha, ou ficam se distraindo, saem correndo, né, para ir para uma festa, para um bar, ou botar desesperadamente uma outra pessoa no lugar, vai arrumar alguma forma de não entrar em contato com isso. Imagina que tu tens uma dor não resolvida dessa relação atual, que já vai se tornar uma ferida, tá? Porque se doeu e tu não vivenciou o luto, já é uma ferida aberta. E aí todas as outras feridas que tu viveu lá atrás não resolveu, estão meio que aqui, de novo, meio que na superfície. Vou ir para uma próxima relação. O que tu acha que vai acontecer nessa próxima relação? Que pessoa vai chegar lá? Uma pior. Bem pior. Mais machucada, mais ferida. Aí lembra do termo indisponibilidade que eu falei? Eu vou chegar mais indisponível para uma relação do que essa, porque meu coração tá cheio de caca. E de novo, para alguém novo chegar, essa pessoa precisa do quê? De espaço na minha vida. Ó. Meu coração precisa estar livre e desimpedido para chegar alguém. Não adianta eu querer, com a minha mente física, nossa, eu quero muito ver alguém com uma pessoa, mas meu coração está lá. Ó. Meu coração está no passado e eu quero olhar para o futuro. Não vai rolar. Entende? Gente, isso é o normal na humanidade. Graças a Deus está mudando muito, as pessoas estão buscando ajuda, estão olhando para essas questões. Pura verdade, você não sabe. Estamos só começando, gente. E aproveito para falar, ó, quem está nesse dilema, com feridas, questões rodando aí, eu vou estar dando no sábado agora, gente, dia 24 de maio, um workshop por um valor assim, ó, social para todo mundo fazer. Né? Os meus trabalhos, as minhas mentorias são muito mais caros. De R$ 97,00, tá? No sábado agora, ao vivo e online pelo Zoom, das 15 às 19 horas, eu vou estar fazendo um workshop onde eu vou, através dessas técnicas de cura energética, trabalhar esse coração de vocês. Fazer um processo que a gente chama de purificação emocional dessas feridas emocionais. Tá? A gente vai fazer desligamentos energéticos das relações anteriores que tu teve. Tudo isso para facilitar tu superar essa pessoa e aos pouquinhos te abrir para uma nova, ou que seja para uma reconciliação futura. Tu não sabe, né? O futuro a gente nunca sabe. O que está ao nosso alcance é a gente observar, né? E trabalhar as feridas que estão me impedindo de viver um amor. A Beta botou lá, tô dentro. Se alguém tem interesse no workshop, gente, R$ 97,00, gente, uma pizza. Não pede uma pizza e vai te trabalhar. Comenta amor aqui, tá? Comentando amor, vai chegar um link de inscrição simplesinho.
Só preenche ali, faz o pagamento e sábados vai ter 4 horas comigo. Se tu gostou do que eu estou trazendo na live aqui, a gente está 20 minutos conversando. 20 minutos. Sábado é 4 horas, aí não é só eu falando, tá? Porque a gente não trabalha, a gente não resolve o nosso mundo emocional conversando a partir do intelecto, através de palavras. A gente trabalha o mundo emocional com técnicas. Existem técnicas corporais, existem técnicas energéticas. A minha especialidade são as técnicas energéticas. Tá? Então quem tem interesse comenta amor. Vai ficar gravado também, que não consegue assistir ao vivo. Na manhã seguinte a gente vai disponibilizar a gravação. Ok? Vamos lá. Onde é que eu parei? Tristeza, né? Então pegaram essa ideia? O que vem depois da tristeza, Cauê? De novo, fases, estágios do luto. Negação. Depois vem a raiva ou culpa. Depois vem a barganha, que é essa fantasia mental. 4 vem tristeza, dor. Quando eu me exponho essa tristeza e faço esse trabalho, normalmente tu vai precisar de uma terapia, dificilmente tu vai resolver isso sozinha, mas tá. Aí eu consigo passar para o próximo estágio, que é a aceitação. Aceitação de que acabou. Aceitação que aquela pessoa não faz parte da minha vida. E aceitação de como tudo isso se deu. Que tenha sido o destino que tenha sido. Uma traição, um término abrupto. Às vezes, né? Tendo umas pessoas que o término foi por WhatsApp, por e-mail. Quando tu atravessa isso, tu vai abrindo espaço no teu coração para, chegou ao fim. Não ficar remoendo mais, tá? Eu aceito que isso chegou ao fim, eu aceito que se terminou dessa forma esquisita aí, eu aceito que essa pessoa tem limitações, como qualquer outro ser humano, que está tomada por dinâmicas inconscientes que faz, muitas vezes, a gente agir de forma infantil, imatura e às vezes até cruel, tá? Aceitação, estágio 5. Depois a gente vai para o estágio 6, que é o respeito. Quero ir para essa fase, partir desse momento, gratidão. Vem pro workshop então, comenta amor aí que eu vou te dar um bom combustível para isso. O que é respeito, gente? Eu olho com respeito para a história que eu tive com essa pessoa. Porque é muito comum quando a gente não viveu esses estágios, quando a gente não fez esse trabalho interno, a gente negar, né? Aquela coisa, ex-bom, ex-morto, ou morta. A gente ficar num julgamento, por que eu fui viver aquilo? Julgando como que essa parte da minha história não era para ter existido, que está errado, que foi um erro. Não foi um erro. Nenhum micro pedaço da tua vida foi um erro. Toda a tua história contribuiu para tu ser a pessoa que tu é hoje. E é importante tu amar a pessoa que tu é hoje, tá? O nome disso é amor próprio. Só vai conseguir amar a pessoa que tu é hoje respeitando tudo que tu viveu no passado. O fácil e o difícil. As alegrias e as tristezas. As felicidades e infelicidades. É assim que a realidade física se desdobra. Nessa dança de positivo e negativo. Então tu reconhece, nossa, foi difícil, doeu, não sei a minha história. E não é assim no mais para tu chegar nesse lugar, por isso que eu digo que são estágios. Talvez eu te traga isso agora e já de cara seja difícil tu pensar isso, né? Ou quando vê tu isso se torna só um pensamento. Não, eu olho com respeito, mas teu coração tá assim, ó, cheio de mágoa e de ressentimento. Então tem que ser integral, todo o teu ser precisa olhar com respeito. Tá? Isso vai envolver tempo, por isso que o luto tem um tempo também, não é da noite para o dia. Mas se tu mergulha nesses estágios que nem eu estou trazendo, esse tempo, via de regra, não demora muito não. E quando tu solta e tu libera isso aí, tu é uma nova pessoa. Por quê? Porque a dor nos fortalece, tá, gente? Acessar essa tristeza, a dor da perda, a gente fica muito mais resistente para as próximas decepções da vida. E 2, se tu fez o teu trabalho de cura de tudo aquilo que emergiu na presença do outro, tu evoluiu, tu cresceu, tu não tá mais carregando aquela ferida de rejeição daquele episódio teu na escola onde tu sofria bullying. Tu limpou isso do teu inconsciente. Tu vai caminhar mais leve na tua vida. Isso é a evolução. O que muitas vezes faz as pessoas ficarem indisponíveis é a resistência a evoluir.
E a resistência é olhar para essas questões. O que é indisponibilidade, né? Quando a minha mente consciente quer viver algo, ou seja, eu estou disposto a viver algo, mas não chega alguém. Por que não chega? Coração carregado. Eu não usei as oportunidades do passado, onde esses conteúdos vieram à tona emocionais, não resolvi nada. Segui só indo, esperando o tempo curar, coisas do tipo, tentando preencher meu vazio numa próxima relação. Aí eu vou, sabe, todo um enredo, um bololô. Não vai chegar ninguém. Entende? A vida é pedagógica. O tempo todo ela está te trazendo aspectos teus através de outras pessoas que estão, né, que vêm para a superfície para tu resolver, não é para te ferrar, não é para doer, é para tu resolver, para tu crescer. O que acontece? Por exemplo, chegam muitas pessoas para mim com a questão da indisponibilidade lá com 40, 50 anos. Parece que quanto mais velho as pessoas vão ficando, mais indisponíveis elas ficam. Por quê? Porque não buscaram evoluir, crescer, se curar nessas etapas do passado. Tu vai ver um adolescente mesmo, o adolescente se atira naquela relação, se atira de corpo e alma, e tu vê e tá sofrendo num canto, e aí quando vê surge uma próxima relação, ele vai lá de novo, se expõe àquilo, tá disponível para viver aquilo, chora, fala com não sei quem, só que aí vem a segunda, terceira, quarta relação, aí aos 20 e poucos anos, não olhou para si, seguiu só olhando para o futuro, tentando as próximas, sem tentar resolver nada. Cada marquinha que eu fui sofrendo lá atrás, se eu não resolvi emocionalmente, eu vou criando um escudinho. Aí a pessoa chega lá nos 30, 35, 40 anos, tá com uma armadura desse tamanho no coração. E aí a narrativa é, nossa, não chega ninguém. Aí os sintomas da indisponibilidade, né? Só atrai pessoas, ou o nível mais alto de disponibilidade é não atraio ninguém. Nossa, Cauê, parece que eu vou numa festa com os meus amigos ou amigas, parece que eu sou invisível. Os homens não me veem. Esse é o nível mais alto da indisponibilidade. E, de novo, a narrativa mental é que eu quero muito viver algo com alguém, mas meu coração tá assim, ó. Ninguém chega, eu tô aqui, ó, no mundo emocional. Porque eu fui muito machucado. Não tô dizendo que tu faz isso por mal. Tem um porquê de tu tá fechado ou fechada desse jeito, mas tem uma forma de tu resolver. E é isso que a existência vai te pedir, se tu quer viver um amor, é direito nosso se relacionar. É da natureza humana, isso faz a gente perpetuar a espécie. Entende? Nível 1, não chega ninguém. Nível 2, só atraio pessoas comprometidas, que já estão numa relação, ou seja, não estão disponíveis para mim, porque indisponível atrai indisponível, tá? Não existe a narrativa assim, não, eu estou disponível para o amor, mas só atraio pessoas indisponíveis. Não, isso não tem nem lógica, tá? Nível 3, atrai só pessoas de outra cidade ou no online. Entende? Tem um impedimento aqui para a presença física. Isso é inconsciente, tá? Esse processo de atração. Depois, até atrai pessoas que iniciam a relação ali, mas nunca passa dos primeiros contatinhos. Fica lá, nesses dias falaram os conversantes. Fica lá nos conversantes, fica no não sei do que. E não evolui, não passa dos primeiros encontros. Ou até namora. Tá no namoro, tem gente, o que mais tem por aí são indisponíveis namorando também, tá? Só que estão lá naquelas, sabe as dinâmicas da teoria do apego, já ouviram falar? O apego ansioso e o apego evitativo. Aí estão lá se relacionando, namorando, aí normalmente o homem está mais no apego evitativo. O homem lá todo se defendendo, uma dificuldade tremenda de firmar um compromisso, botar um anel e passar para um estágio de noivado, de casamento. Às vezes estão anos no namoro, né? Presos lá à juventude. Isso é indisponibilidade, gente. A vida está sempre nos pedindo progresso e evolução. Se a gente não está progredindo e evoluindo, a gente está travado, parado. E aí a vida, o universo vai começando a apertar os parafusos. A vida vai começando a nos bater um pouquinho mais, até que a gente olhe. Eu já passei por todos os níveis, tá? Depois, aqueles relacionamentos ioiô, fica num vai e volta. Um outro indício de indisponibilidade é atrair o mesmo tipo de parceiro, porque eu estou repetindo a lição, não aprendi antes. A existência vai mandar mais do mesmo. E se eu não aprendi antes, eu também não me realizei antes. Se está vindo mais do mesmo, eu vou seguir não me realizando no amor. Tá? Viver relações cheias de conflitos. E isso, gente, essa palavrinha disponibilidade é uma das coisas que a gente mais vai olhar nesse workshop de sábado. Tá? Junto com esses desligamentos energéticos de relações anteriores.
Se tu tem interesse, comenta aqui amor, tá? Para quem chegou na live agora, é sábado, dia 24 de maio, das 15 às 19 horas, R$ 97. Eu tenho até vergonha de falar esse valor. Claro, sei que algumas pessoas não têm condições de arcar com isso, mas se a gente vai olhar os valores de workshops e mentorias por aí, é ridículo, R$ 97, tá? Das 15 às 19 horas, ao vivo e online pelo Zoom. Para quem não vai conseguir assistir gravado, assistir ao vivo vai ficar gravado, no domingo eu vou disponibilizar, tá? Comenta amor aqui que tu recebe o link para inscrição. Ok, estágios do luto. Falamos da negação, raiva ou culpa, barganha, tristeza. Esse é a virada de chave ou não, o divisor de águas ou não. Consegui acessar a tristeza, fui resolvendo essas questões, aí eu vou para um lugar de aceitação. Depois da aceitação eu vou para um lugar de respeito. Eu respeito a minha história. E aí vem o último elemento, que é a gratidão. Gratidão. Quando eu olho para trás, mesmo sendo difícil isso, como é que a gratidão vai surgir, gente? Só vai conseguir agradecer quando tu reconhecer a mudança que essa relação e esse término proporcionou na tua vida. Se tu segue sendo a mesma pessoa, nada mudou, ou preso lá nas primeiras estágios do luto, é impossível tu ser grato. Vai agradecer pelo quê? Pra ti só me remete a sofrimento. Tu vai olhar para aquilo, cara, foi só sofrimento, só dor, só sofrimento não, né? Tá, tiveram bons momentos durante a relação, mas pós-término, cara, eu olho para isso aí, só dói, é só dor. Não tem, vai agradecer pelo quê? Agora, se tu reconhece que, nossa, pode ter sido uma traição. Tem exemplos de clientes meus que fizeram processos comigo que viveram uma traição, claro, em seguida da traição é aquela dor, raiva, tudo isso, mas fez o trabalho interno. Aí ela identificou que essa traição falava sobre ela. Como assim, Cauê? Mas foi o outro que traiu. Gente, não existe nada, quando tu tá numa relação, nada é alguém 100%. Nada é alguém de forma isolada. Tu tá numa relação. Então, 50-50, não vou dizer que é uma matemática perfeita 50-50, mas aquilo que acontece contigo fala sobre ti. E aí nesse exemplo que eu quero dar, essa mulher reconheceu que ela estava emaranhada com o padrão de relacionamentos que os pais dela viveram a partir da traição. Ou seja, a psique dela estava presa ao que aconteceu lá na infância. E ela inconscientemente reproduziu o padrão. A partir desse acontecimento, desse término, já viveu esse aprofundador, ela fez um trabalho terapêutico, investigativo, e entendeu que no inconsciente existia esse nó nela, essa crença, né? Porque se torna uma crença, né? Se lá, na minha família, o modelo de relacionamento deles eram existir terceiras pessoas, é comum o nosso inconsciente registrar essa ideia como, isso aqui é um modelo de relacionamento, se torna uma crença. Nos relacionamentos existem terceiras pessoas, isso é muito inconsciente. Teu inconsciente lá, comprou essa ideia, cristalizou na tua estrutura inconsciente e tu foi viver a tua vida. Por mais que tu tenha visto nas novelas e filmes que uma relação maravilhosa de duas pessoas, o teu inconsciente tem outra informação. E ele tem muito mais peso que a tua mente consciente. Teu inconsciente equivale a 95% da tua mente. A mente consciente só 5%. Aí tu entendeu e tu quer muito viver ao lado de alguém. Só que os 95% tem informação de que não, relacionamentos tem terceiras pessoas. E aí esse próprio inconsciente faz com que tu atraia justamente alguém com potencial de te trair. Porque essa é a definição que tu tem inconscientemente. E aí essa mulher, nesse exemplo, ela identificou isso. Trabalhou essas questões a nível inconsciente. Porque é possível, tá? Existe técnica para soltar todos os sistemas de crenças que tu tem. Hoje, graças a Deus, gente, o que mais tem são ferramentas para cura. Ferramentas, inclusive, que eu vou usar em peso no sábado agora. E ela, liberou esse padrão. Curou isso. Curou boa parte da relação que ela tinha com os pais dela. Saiu de um lugar que ela estava muito no lugar de julgamento ao pai dela, de condenar ele como um mau caráter, isso ou aquilo. Então ela traiu um homem para viver a mesma coisa, para dar uma nova oportunidade dela sair desse julgamento. E aí ela resolveu isso dentro dela. E ela mudou. Quando tu solta uma carga do passado, quando tu solta uma crença limitante, que nos limita, que nos diminui, tu solta esse conteúdo, tu te sente melhor.
Tu fica mais leve e tu não vai precisar atrair alguém de novo para repetir o mesmo padrão. Tu te libertou do padrão. Aí tu fez bom uso desse término e tu vai começar a abrir espaço para chegar alguém para tu viver uma relação dentro desse modelo consciente que tu tem, eu e outra pessoa. Aí sim, depois de tudo isso acontece, tu para. Nossa, se eu não tivesse vivido essa traição com esse ex, eu nunca tomaria consciência desse padrão que estava rodando inconscientemente dentro de mim. Uau, né? Tem que agradecer, ainda bem que isso me aconteceu, senão eu nunca teria encontrado uma nova pessoa. Eu tive casos assim, tá? De pessoas que viveram dificuldades e estão hoje casadas, felizes da vida, com filho, com a instituição, né? Família ali, bem definida. Por quê? Fizeram o seu trabalho interno. Fazendo isso é fácil agradecer. E aí quando tu chegou nesse lugar de gratidão, pode ter certeza que no nível energético, emocional, tu te desprendeu dessa pessoa. Aí tu tá realmente livre, tu abriu espaço no teu coração para alguém novo chegar. Se tu não faz esse teu trabalho, aquele ressentimento, aquela raivinha, aquele sentimento de vingança, de querer que ele não seja feliz com ninguém, ou que ela não seja feliz com ninguém, isso só te suga energia. A única pessoa que perde é tu. E a gente faz isso, gente, né? É meio automatizado pelo nosso ego, né? Por isso que o autoconhecimento é central, para a gente começar a administrar esse nosso mundo interno e não ceder a esses impulsos malucos que só nos prejudicam. Faz sentido isso, gente? Sinto isso, peço meu ex. A Darciele comentou amor. Tá. Eu já passei por todos esses níveis. Ok. Sim, colocou a Aline. Faz, colocou a Lenise. Oi, Lenise. Trocamos figurinhas aí, né? Para sessão diagnóstico com atendimento. Legal. Faz sentido sim, colocou a Solange. Ok, gente. Para quem faz sentido de mais profundo, de novo. Acho que eu vou acabar a live por aqui, acho que é suficiente. Quem faz mais sentido, comenta amor aí e vamos para um nível mais profundo. Workshop sábado, tá? Alguém tem alguma pergunta dentro do que eu trouxe? Traga aí que eu posso esclarecer. Ficou boa essa live, né? Então, um resumo bem bom do luto. Amor, colocou a Marley. R$97, tá? O workshop para quem tá chegando agora. Sábado, das 15 às 19 horas. Ao vivo e online pelo Zoom. Open bar de cura. Nenhuma pergunta? Ficou claro, então, a compreensão sobre a importância, gente, da gente viver o luto. Fixem isso, tá? Tu jamais vai superar uma pessoa sem se expor ao luto. E é comum a gente tá hoje com 30, 35 anos com 5, 6 lutos acumulados. No luto que a gente não viveu lá de um vozinho que eu perdi na adolescência, o luto daquela outra relação do não sei do que, o luto de uma outra relação já não sei onde. Eu tô cheio de coisa não resolvida. Vocês vão mandar o link no sábado mesmo? Dilza, não sei se já tá no grupo, tá? A Luana tá chamando quem já se inscreveu, mas a gente manda normalmente no dia mesmo, um dia antes, tá? Não tem nada para ser feito do lado de vocês, tá? É só aguardar mesmo o link do Zoom e tá inteiro presente lá. Um casal indisponível. Quando um passa a ser disponível, a relação tende a acabar? Sim, Fabi. Sim. Só que esse que está disponível, na teoria, não precisa se lamentar, né? Imagina que se eu me tornei disponível, por uma questão vibracional, o universo vai me mandar alguém que está disponível também. Eu preciso confiar no universo e ter paciência. O link da gravação será disponibilizado por qual via? A gente manda o link para vocês no dia seguinte. Provavelmente vai botar numa plataforma aí, que tu vai clicar e tu vai acessar. Isso aí é bem tranquilo, tá?
Pode ser até do YouTube, que é de mais fácil acesso de todos. Tá? Meus queridos, é isso. Sinto que foi o suficiente. Eu ia falar mais, mas tá de bom tamanho. Já deu quase 1 hora também. Tá? Para quem já tá inscrito no workshop, nos vemos no sábado. E é isso. Um abraço na aula.